Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio do nosso Pode Com Fé. Meu nome é Lucas Garcia. E eu sou a Dayana. E seguindo o mês de agosto, estamos aqui com um casal representando as vocações matrimoniais. Eu sou a Paloma. Eu sou o Thiago. E há quanto tempo assim vocês estão casados? A gente está casada há 12 anos. Temos 2 filhos. E estamos juntos há 17, né? Isso. Coisa boa. E conte aí pra gente como se conheceram, como é o convívio até hoje. A gente se conheceu no EAC, né? Quando eu fiz o encontro. E depois a gente participando das reuniões, fomos ficando amigos, né? Isso, eu tinha feito o EAC primeiro, aí depois ela fez logo depois de mim, aí a gente foi se conhecendo lá. Aí a gente estudou junto também, aí na escola a gente pegou mais amizade, né? E o começo de tudo foi uma amizade que a gente tinha muito forte, a gente era muito amigo, assim, amigo de verdade mesmo, contava tudo um pro outro e depois as coisas foram mudando, né? Isso aí vocês tinham quantos anos, mais ou menos? Eu tinha 16, né? Eu tinha uns 18. Bem jovens, então nunca pensaram em outra vocação, sempre foi... Eu nunca pensei. Eu também não. A gente como um homem, assim, a gente sempre sonha em criar uma família, né? Construir uma família. E a gente sempre queria a vocação do matrimônio mesmo. Nunca pensei em outra, não. É uma base de tudo, né? A família, né? Família. Igual, grande e bonito, né? A vocação familiar. E como lidam com as dificuldades dentro de casa, né? Porque uns realmente é um oposto do outro, tem suas pendências. Como melhor sair dessas dificuldades? Assim, ao longo desse tempo, né, a gente vai aprendendo com os erros, principalmente, né? E, assim, a gente tenta ter muito diálogo, né? Muita oração, porque sem Deus a gente não consegue caminhar. Deus tem que ser o centro da vida da família. Então, assim, eu acho que o primeiro de tudo é ter Deus como centro da nossa vida e a gente fazer dar certo. Porque, igual há pouco tempo atrás a gente estava conversando sobre essas questões mesmo, eu falei, Thiago, a única opção que a gente tem é de fazer dar certo, não existe outra. Então, vamos se virar e vamos fazer dar certo. A gente, como todo casal, né, não é fácil, porque vai muito das personalidades. Eu sou de uma personalidade muito forte, a Paloma já é aquela pessoa mais controladora, porque, tipo assim, se fosse... Deus faz as coisas perfeitamente, porque se fosse 2 pessoas da mesma personalidade, não daria certo. Né? Foi que nem ela falou, tem dia que às vezes a gente chega do trabalho daquele jeito, se não tiver o carinho ali em casa para ir acalentando a gente, se fosse chegar assim, caso tivesse uma pessoa com uma personalidade muito forte, batesse de frente, não daria certo. Então um relevando o outro, porque é 2 pessoas estranhas dentro da mesma casa. Isso é verdade. Igual eu sempre comento lá em casa também com a minha esposa, né, que eu acho um pouco que a gente tem que aprender com as diferenças, é que minha criação com os meus pais e minha mãe é diferente. A criação da esposa também é diferente. E quando une os 2 dentro de casa, e aí? Como resolver essas diferenças, né? Verdade. Eles falam que quando a gente casa, quando a pessoa casa, que é aí que você vai conhecer, né? Realmente a pessoa. Quando vocês casaram, vocês tiveram muitos atritos, assim, que às vezes, um tem costume de tomar banho e deixar a toalha ali em cima da cama. O outro vai estender. Vocês tiveram algumas tretinhas, assim? A gente tem esse problema mesmo, que a porta do box sempre fica aberta. Ainda bem que ele sabe qual é o problema. E o pior é que o problema até hoje é o mesmo. Nada mudou? Nada mudou. Mas assim, o problema é o mesmo, mas o jeito de resolver mudou. Porque não adianta, ele deixa, mas eu falei, eu não vou esquentar com isso mais. Então, assim, igual eu falei antes, a gente vai aprendendo com os erros, né? Então, hoje a gente fala isso, assim, de uma forma mais
tranquila, mas no começo não era mesmo não. Qualquer coisinha era motivo de desavença, de discussão. Então, assim, a gente foi aprendendo que certas coisas dá para deixar de lado, dá para, né, relevar, porque existe muitas outras que realmente precisam de uma atenção melhor. Então, assim, muita coisa a gente aprendeu a conversar, a resolver de uma forma mais tranquila, né? E é com o tempo mesmo, porque as coisas, os problemas acabam que é o mesmo. Todo casal, eu acho que passa por esses problemas, né? certeza. É a toalhinha jogada na cama. Sapato fora É a do chinelinha lugar. fora do lugar. E o engraçado é que quando não é um, é o outro. Então sempre tem reclamação. É verdade. É igual você falou mesmo, no começo de um casamento, até a gente lidar com isso, é complicado. Mas depois a gente se torna de outra forma. Se o chinelinho tá ali, o chinelinho da esposa tá ali, por que eu não posso pegar o chinelinho e colocar em outro lugar? Verdade. Né? Depois, com um certo tempo de relacionamento, né, a gente vai aprendendo essas coisas. Um vai mudando o outro. Um vai mudando o outro. Né? Melhor do que criar uma tempestade no É, copo por causa de um Por chinelo. causa de um chinelo. Porque, e assim, no início, como a gente ainda não tem muito problema de verdade, isso vira realmente uma tempestade. Então, assim, eu e o Thiago, no começo, a gente era muito de brigar e ficar muito tempo sem conversar, dentro da mesma casa. Imagina que situação. Hoje já é muito difícil. Porque assim, não é que a gente não briga, a gente briga, mas a gente tem que resolver aquilo ali. Porque ó, hoje a gente já tem 2 pessoas lá dentro que dependem de nós. Como que nós vamos ficar sem conversar? Sendo que tem coisas que a gente tem que resolver, tem que falar um com o outro. Então assim, graças a Deus é coisa que a gente vai amadurecendo e vai mudando, né? Eles falam muito disso, né? Da importância de não dormir brigados, né? Verdade. E falando de movimento, vocês participam de algum movimento da igreja? E como que vocês acham que isso ajuda na união ali do casal? Hoje a gente participa dos ministros, né? Dos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística. Nós 2 somos ministros e assim ajudou muito a gente a ter mais proximidade ainda de Deus, aprofundar mais a nossa fé, estar mais próximo. Cada dia que a gente participa ali servindo a Deus é muito importante, nos ajuda muito. E foi assim, a gente entrou para esse ministério num momento que estava muito difícil para nós, na nossa família. A gente estava lutando contra uma doença do meu pai, né? Logo em seguida a gente perdeu ele. Então, assim, foi muito importante porque nos deu força para, né, passar por essa tempestade. E muitas vezes eu ouvi, né, as pessoas falando que a gente estava ali nesse ministério justamente porque Deus precisava da gente para nos fortalecer. Então, assim, graças a Deus, a gente ainda tem enfrentado, né, às vezes passar por um luto não é fácil, não tem o prazo de validade, então muitas das vezes tá muito difícil ainda, mas a gente ali nesse ministério, Deus tem nos fortalecido a cada dia. Tanto, né, assim, individualmente, tanto eu quanto ele, e tanto na nossa casa, na nossa vida a 2 também. A gente já participou do EJC, da equipe dirigente do EJC, nós 2 juntos. Já fomos do matrimônio, né, da celebração do matrimônio e ajudava ali. Como a Paula falou, está no ministério. E se não fosse esses movimentos da igreja, a nossa fé dentro da igreja ali, às vezes hoje a gente nem estaria junto, pelo momento que a gente passou, sem Deus, antes, no começo do matrimônio, que nem a Paula, muita gente já sabe, não podia ter filho. A gente passou por um processo muito grande para poder chegar a ter nossos filhos de hoje. E a gente leva isso muito a sério mesmo, porque se não fosse a igreja ali, às vezes nós não estaríamos juntos hoje. Se não fosse a nossa fé mesmo, nós é muito grato ao JC, ao EAC que nos uniu, depois ao JC que, tipo assim, foi onde que nós foi firmando, foi para a equipe dirigente junto, tipo assim, porque
Não é fácil. Do ECC, na equipe dirigente do ECC, a gente foi recentemente agora. Agora a gente tá só nos ministros, porque a gente pensou assim, vamos ficar só neles agora, que a Luísa tá pequenininha, a gente focar na família nossa um pouco. Nós não tá afastado de tudo, nós tá no ministério, mas a gente está focando na família, porque, que nem a Paula falou, a gente está passando por... Nós estamos numa tempestade na nossa família, não estamos passando por uns momentos muito difíceis, mas a gente vai vencer, porque é a união de nós dois, é a escolha que nós fez lá atrás, que foi a vocação do matrimônio, era o sonho de nós dois, que nós fez lá atrás, a escolha nossa que vai fazer a gente passar por isso, e junto, porque o meu problema ela abraça e os problemas dela eu abraço. Muito bom, isso que você falou aí por último aí é muito importante, né, na vida de um casal, né? O problema do outro se faz o meu problema. Isso. É nosso. É nosso. Porque não adianta eu jogar na sua cara, o problema é seu. É onde está a família nisso, né? Aonde está o relacionamento entre o casal ali, se eu não apoiar um ou outro. A partir do momento que decidiram construir uma vida juntos, né? Então, é tudo junto. Mas tem que ser junto. As alegrias, as tristezas, os problemas. As contas. Como funcionam as contas. Principalmente, né? Porque tem que ser junto. Hoje funciona assim, eu gasto, ele paga. Cadê? Mas essa questão também de fazer tudo junto, realmente é um conjunto. Hoje eu não estou trabalhando fora, né? Estou cuidando dos meninos e tudo, mas não significa que é só ele, né? Que está administrando tudo, que está arcando com tudo. Porque aquilo que eu posso fazer, aquilo que eu posso economizar, eu tenho a minha responsabilidade. E eu também, assim, ultimamente, às vezes o Thiago, né, trabalha até mais tarde ou precisa fazer um serviço. Então, assim, aquilo me deixa... A gente fica, né, tipo assim, eu preciso colaborar com aquilo ali. Então, eu tô cuidando, né, da minha casa, dos meus filhos, mas para que ele possa, né, fazer a parte dele. Sim. E é um conjunto. Porque é um ajudando o outro. Porque se eu não cuidar lá de dentro, como que ele vai sair para cuidar da parte externa, né? Então, assim, e não é coisa fácil também, não. Porque às vezes tem gente que passa pela mesma situação, né? Às vezes a esposa não tá ajudando no momento, não tá trabalhando. E o casal enfrenta dificuldade nessa parte. Porque não é fácil. Não é fácil um só ser o provedor da casa. Então, assim... Tem hora que eu paro, penso, olho as nossas contas e falo, é por Deus. E hoje em dia, né, a maioria dos conflitos que terminam em separação, hoje é o financeiro. Muito é. Hoje é o financeiro. Né? Porque se não tiver controle de ambos os lados, cria um atrito dentro de casa. Né? Por isso que é importante, né, ter essa conversa antes do casamento, né? Verdade. Graças a Deus, assim, a gente sempre se deu bem nessa parte, né? De ajustar as coisas, né? Conversar e ajustar. Mas é igual, no momento, às vezes a gente tá meio apertado, o outro vai e ajuda. Então, assim, eu tava conversando ali fora e tal... falando que às vezes eu sinto que eu tô precisando ajudar mais financeiramente, mas a gente acabou de ter uma bebezinha, então às vezes fica difícil e é complicado, porque a gente tá nós somos de uma geração que saiu para trabalhar desde cedo, né? Então às vezes eu enfrento conflitos comigo mesma, porque eu tô acostumada a trabalhar. Mas ao mesmo tempo eu penso, mas eu tenho a minha família para cuidar. Então é complicado. Realmente é por Deus, né? Vocês falaram que tem 2 filhos. E o que mudou depois da chegada dele na vida do casal? Tudo. Muda tudo. Todas as rotinas do casal, muda um palavreado dentro da casa, um ato, um gesto dentro da casa da gente tem que mudar, porque tudo que a gente fazer de errado, você é o espelho da sua criança.
Entendeu? Você tem que mudar totalmente, você tem que moldar a sua vida de novo. Até nisso o matrimônio ele parece que o matrimônio passa por 2 fases. A fase só dos dois, que você, vamos pôr assim, você vive ali, só os dois, um para o outro. A hora que chegam os filhos, você tem que moldar para eles. Você tem que dividir a atenção com a esposa, com a criança, principalmente. Aí a hora que vem o segundo, é mais difícil ainda. Porque aí você tem, você tem que dividir a atenção para 3. Como é difícil, gente. Você sabe. Eu sei muito Só que bem. eu acho que a melhor herança de uma família é os filhos. Não tem coisa melhor do que você ter um filho na família, não. Eu acho que um filho faz a gente querer ser melhor em tudo. Como pessoa, né? Como ser humano, como o nosso espiritual, né? O nosso financeiro, que a gente tem que ensinar para criança, né? Porque infelizmente você não consegue dar de tudo para criança. Então você tem que ensinar. Então assim, a gente está sempre procurando ser melhor. E graças aos filhos, e isso é muito bom. Porque a gente procurar ser melhor é muito bom, né? A cada dia a gente querer melhorar é bom demais. E igual o Thiago falou, e a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente tem, igual lá em casa, né? Temos 2 pessoinhas lá que tá espionando e vendo tudo o tempo inteiro. Então, um deslize da gente é certeiro, eles vão perceber, né? O que é isso? O que você está fazendo? E eles contam, porque chega na escola contando tudo. Conta tudo. Não adianta querer esconder nada. E como que vocês fazem, assim, eles ainda são pequenos, mas como que vocês fazem para inserir eles na igreja, para fazer eles ter essa relação com Deus? Assim, a gente, né, tudo que a gente participa, a gente procura levar, desde pequeno, tanto o mais velho quanto a mais nova a gente leva. Não é fácil, porque tem a fase que tá difícil, que tá bagunceiro, que tá correndo a igreja inteira, mas a gente leva. A gente até esqueceu de citar que a gente já participou da pastoral do batismo também, né? E a gente falava muito isso para os pais. A gente sabe que menino grita, menino corre na igreja, menino não para quieto, mas tem que levar. Porque vai chegar o momento que eles vão estar prestando atenção ali certinho. E mesmo nessa fase da bagunça, eles prestam atenção. Eles sabem os momentos da missa, sabem o que responde, sabem as músicas. Então, assim, é crescer ali dentro. Igual, graças a Deus, a gente cresceu, né? Porque a gente teve isso. Nossos pais levou a gente para a igreja, então a gente cresceu ali dentro e a gente quer isso para os nossos filhos. Lá em casa também a gente, né, tenta ensinar, a gente ensina a rezar, reza com eles, ensina as coisas. O mais velho tá muito assim naquela fase de... Ele é assim, ó, ele pergunta as coisas, você deu uma resposta rasa, ele não aceita, ele quer entender tudo. Por quê? Então, ele quer aprender tudo. E ele tá ansioso para catequese. Então a gente vai assim, ensinando tudo aquilo que a gente tá aprendendo até hoje, né? Sim. Eu e a Paloma, nós nunca foi a favor de ir na igreja, o menino chorou, tirar para fora. Né? E gosta que ele chorou, vai chorar lá no banco, junto com nós. Ele vai aprender que porque senão toda vez ele vai chorar para sair. O maior nosso passou o processo de crescer dele na pandemia, aí não teve muita missa para ele ir, ele só pegou um pouquinho, aí ele dava de correr na igreja, tudo quanto é lá. Aí agora a petitinha já começou, ela quer engatear pra lá e pra cá, só que a gente tem que persistir. Nós estamos insistindo com eles lá em casa, lá com os meninos, desde pequeno já, não tinha esse hábito, alimentar na mesa. Está sentando todo mundo agora para alimentar na mesa, a oração de noite. A petitinha já está quase fazendo o nome do pai, porque todo dia ela está vendo a gente fazer. Você entendeu? Eu acho que assim, para inserir eles na igreja tem que ser nessa idade. Porque eles aprendem a falar nessa idade, a cantar, a ver desenho, mexer no celular, eles mexem bem. Então quer dizer, se a gente pelejar Deus pequeno com eles, né, nas coisas de Deus, eles vão dar certo. E que nem a gente estava comentando, é exemplo, né? É o exemplo. Eles vêm, então eles vão querer fazer. E vai tomar gosto daquilo. Eu falo por mim, porque eu sempre gostei de ir na igreja. Eu sempre gostei, porque minha mãe me levava, mas chegou o tempo que eu queria ir. Minha mãe não precisava me chamar, não precisava mandar eu ir, eu gostava de ir, eu ia.
Então eu acho que isso funciona muito. Essa né? semana mesmo a Paloma me chamou pra rezar, eu tava vendo um jogo, eu falei assim pra ela, não pode rezar lá que depois eu rezo. Aí passou um pouquinho, a hora que eles estavam vindo pra lá, eu falei assim, não, eu vou ir, por quê? Senão amanhã, a hora que eu estiver vendo um jogo, meu menino fica lá comigo. E ele vai falar a mesma coisa, não, vocês podem rezar que depois eu rezo. Aí eu peguei, na mesma hora, antes deles começar, eu já cheguei. Porque não adianta, a gente, o espelho do filho é a gente. Igual quando a gente tem filho pequeno, né? Que a gente vai levar pra igreja, o menino começa a correr, a gente logo vem a preocupação, ele tá estrovando, né? Mas depois que eu vi uma pregação, esqueci o nome do padre lá, ele falou assim, se seu filho estiver bagunçando e o do lado estiver incomodado, o do lado que sai da igreja. Do lado vai embora. Porque criança, lugar de criança que quer crescer, que os pais querem que cresça dentro da igreja, é ali, é na igreja, né? Verdade. Eu vi também, eu não sei se é a mesma ou é outra, uma continuação assim que fala que Jesus foi menino, né? Jesus foi criança. Verdade. Então a gente tem que entender, tem que, às vezes, né, por exemplo, a gente leva da gente, não é o meu caso, que a minha não é quietinha. Mas às vezes a minha tá quietinha e o outro tá bagunçando, eu não posso julgar o outro, né? Então, assim, a gente tem que entender, é criança, eles não vão sentar e ficar quieta ali e prestar atenção o tempo inteiro, eles vão ficar do jeito deles, né? Igual vocês no começo também falou que vocês passou algum perrenguezinho, né? Pra ter as crianças de vocês. Se vocês quiserem falar, dá um breve testemunho pra gente. Então, eu tinha um problema, né, de fertilidade e eu já sabia antes mesmo da gente casar. Aí a gente casou, quando a gente fez 1 ano de casado, eu já procurei médico, né, procurei tratamento porque eu já era ciente do que eu tinha e tudo. E a gente começou a tentar, né, arrumar filho e tudo. Só que na nossa cabeça seria rapidinho, né? E não foi. A gente demorou 6 anos para ter o primeiro filho, fazendo tratamento. Essa fase de tratamento não foi nada fácil, foi muito difícil, igual o Thiago falou, se não fosse Deus a gente já tinha desistido, porque não é nada fácil para um casal que passa por isso, a gente entende, a gente reza, pede a Deus, não é fácil, mas é um jeito, assim, hoje, tudo que a gente passa na nossa vida, eu procuro olhar para os meus filhos. Eu falo assim, ó, ali 2 impossíveis meus ali, ó, correndo na sala, correndo na igreja. Então, às vezes, assim, tudo que a gente vive, as tempestades que a gente enfrenta, eu procuro olhar para eles e falar assim, a gente foi fiel na fé e Deus nos deu os milagres. Então, todo dia eu peço a Deus para continuar sendo fiel, porque não é fácil, a fé da gente abala. Certas coisas vêm, a gente tem hora que dá vontade de jogar tudo pro alto, desistir, a gente abala, a gente fala, por que comigo não dá certo? Mas toda vez que às vezes, né, eu fico assim revoltada, nervosa, Deus vem e toca no meu coração, olha lá seus filhos que eu te dei. Então, assim, igual o Thiago falou, realmente é uma herança que a gente tem pro resto da nossa vida. E por mais que às vezes eu não quis muito colocar eles nessa situação, assim, mas meus filhos pra mim é igual um troféu que eu tenho de campeã. Porque só Deus e nós, por mais que muita gente conhece, por mais que muita gente passou junto com a gente, mas só nós e Deus sabe o que realmente a gente passou para ter eles hoje aqui. Então, não foi nada fácil, mas com a graça de Deus, hoje a gente pode desfrutar, né, de uma família. E isso é muito gratificante. Eu sou, assim, até emociono muito para falar dos meus filhos, porque foi que nem a Paloma falou. Eu acho que se a gente, não sei, se eu não tivesse eles hoje, pela luta que a gente passou para ter ele, o Vitor primeiro, que foi o problema maior, às vezes a gente nem estaria junto, porque teve dias de a Paloma pensar em desistir, porque ela sabia que o sonho meu era ter um filho, o sonho de um homem é ter um filho. Quantas vezes, às vezes de noite, nós deitados lá, eu acordava no meio da noite, punha a mão na barriga dela, ficava rezando pra gente ter o nosso filho, porque
eu não falava pra ela, se você não me der um filho, eu vou sair daqui, eu vou vazar. Mas era minha vontade, era de ter um filho, mas eu não ia forçar ela, porque eu sabia que o problema era um problema difícil. E eu abracei o problema dela. Eu falei assim, não, nós vai vencer esse problema, nós vai conseguir ter nosso filho. Nós sempre tinha certeza que nós ia ter. Chegou um momento que a gente pensou que, tipo assim, o nosso filho não vai vir da gente. Nós entrou em fila de adoção. A gente estava tão transtornado que a gente queria ter aquele filho nosso, que a gente entrou em fila de adoção, estava tudo, com os papéis prontinhos já para adoção. A hora que nós esquecemos, porque Deus fala, tipo assim, não adianta você ficar cobrando, ô Deus, cadê meu filho, eu tô tentando, eu tô na igreja, não vai vir. A hora que nós centrou a cabeça nossa, nós deixou, assim, Deus agir na nossa família. A Paloma apareceu grávida. Tipo assim, pra nós isso foi muito gratificante, porque aí a gente travou o processo de adoção lá, porque, tipo assim, a gente agora tinha que dedicar a ele, já que ele veio. Mas uma mensagem que eu deixo pra vocês é sempre não desistir da família, porque enquanto você estiver junto com a sua esposa, de mão dada, abraçando os problemas do outro, vocês vão conseguir tudo que vocês querem. Qual que é a percepção de vocês como casal que vocês eram lá no começo e como que vocês estão agora? Eu acho que, assim, o que a gente pode resumir bastante é a fé, né? Que a gente, assim, do começo até agora, porque ninguém é isento de problemas, né? Todo mundo tem, toda família tem. Então, assim, a gente tem momentos de alívio, né? Tem momentos de alívio. Então, eu acho que o que resume é a gente estar sempre buscando a Deus, né? Persistência, principalmente. E igual eu falei, eu sempre peço a Deus para me ser fiel ali na fé, porque é o que faz a gente caminhar. Porque tem certas coisas que às vezes, né, vem para querer desmotivar a gente pensa em desistir, mas com Deus a gente caminha e consegue. É isso aí. Eu pedi para vocês apresentar os filhotinhos deles, trazer. Enquanto isso, vocês poderiam deixar uma mensagem para os casais de namorados, casais de noivos? Para que se casem. Para que se casem, que almejam esse matrimônio. Casem. Casar é bom? Casar é ótimo. Casar é muito bom. Não tô falando que é fácil. Ó, a diferença. Mas é muito bom a gente desfrutar de uma família, né? É muito bom a gente tem os momentos muito difíceis, igual a gente já falou, mas é muito bom. Eu sempre foi o meu sonho, igual eu respondi, né, com convicção. Eu nunca pensei em outra vocação. Sempre foi o meu sonho casar e ter a minha família. Mas, né, a gente sabe que não é fácil, tem sempre as dificuldades, mas com Deus a gente vence e casem. Foi que nem eu falei no começo, acho que para um homem, construir uma família é uma herança muito grande que vai ter lá na frente. Porque não tem coisa melhor do que você chegar em casa, ter uma comida pronta para você, ter uma roupa lavada, ter a casa limpa para você, ter os filhos te esperando. Então, o que a gente tem que deixar para vocês é isso, construa a família de vocês. É isso aí. Vem cá, Vitor. Vem, Vitor. E essa é a nossa família. Esses aqui são nossos milagres. Né? E queremos agradecer vocês, né? Pelo sim, por estar passando essa mensagem tão bonita pra gente, essa família linda que vocês construíram, né? A gente agradece de coração. E que a Sagrada Família continue abençoando o lar de vocês. Amém. Muito obrigada. Obrigado. É isso, pessoal. Até a próxima. Até a próxima. Gravando. Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um... Você falou gravando. Eu vou de novo. Ué. Vamos de novo, né? Você tá cronometrando? Mais... Como que... Nossa, corta. Corta.
Isso de novo? Não pode ficar à vontade. Vamos tirar a foto? Olha lá.